E se eu te dissesse que a maioria das pessoas nunca vai ficar rica, não porque não trabalha duro, mas porque comete sempre os mesmos erros? Hoje eu vou te revelar as 7 coisas que você precisa evitar a qualquer custo se quiser conquistar riqueza de verdade. Se você aplicar o que vai aprender aqui hoje, isso pode mudar o rumo da sua vida financeira para sempre. Mas antes de começar, aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir isso e, claro, se inscreva aqui no meu canal. Agora vamos direto ao que interessa. A primeira coisa que você não deve fazer é trabalhar apenas por dinheiro. Parece óbvio, mas não é. Vou explicar. Uma das maiores ilusões financeiras que muita gente carrega é a ideia de que para ficar rico basta conseguir o emprego mais bem pago possível. Esse pensamento parece lógico à primeira vista, mas é uma armadilha silenciosa que prende milhões de pessoas a uma corrida sem fim. Trabalhar apenas pelo salário pode até garantir uma vida estável por algum tempo, mas dificilmente leva alguém à verdadeira liberdade financeira. Imagine comigo 2 caminhos bem diferentes. Primeiro, um caminho A. Você consegue um emprego chato, repetitivo, mas que paga acima da média. No começo, tudo parece ótimo. O dinheiro chega todo mês, você compra coisas novas, mostra resultados para amigos e família e todo mundo enche você de elogios. Mas com o passar do tempo, esse bom salário se transforma em teto. Você percebe que a sua renda não cresce mais, que a sua carreira estagnou e que você não desenvolveu habilidades que poderiam abrir novas oportunidades. É como estar em um quarto bonito, mas com as portas trancadas. Agora imagine um caminho B. Você aceita um trabalho que, no início, paga pouco e exige muito. Você enfrenta noites mal dormidas, contas apertadas e alguns perrengues aí no caminho. Só que nesse processo você aprende, cresce e acumula habilidades de valor. E essas habilidades funcionam como chaves, abrem portas que estavam fechadas e levam você a lugares que nunca imaginou. Aos poucos a sua renda começa a disparar porque você deixou de ser substituível. Agora você tem algo raro, algo que o mercado valoriza cada vez mais. Esse é o ponto crucial. Todos os milionários que eu conheço seguiram o caminho B. Eles priorizaram habilidades de alto valor e participação em negócios, em vez de depender apenas de um salário fixo. Pense no Brasil de hoje. Quem domina copywriting, tráfego pago, programação, design ou edição de vídeo simplesmente não fica sem trabalho. São habilidades digitais que crescem em demanda ano após ano. Empresas de todos os tamanhos precisam delas para sobreviver e crescer. Quem sabe entregar esses resultados se torna indispensável. Agora, compare isso com alguém que passa 20 anos em um emprego estável, mas sem nunca se atualizar. Essa pessoa pode até ter um salário bom, mas continua trocando tempo por dinheiro, sem construir nada além disso. O risco é enorme, basta perder o emprego para ficar sem chão. Por outro lado, quem foca em aprender e melhorar constantemente, cria algo que ninguém pode tirar, um ativo interno. Quanto mais você se desenvolve, mais valioso você se torna. E quando esse crescimento se junta à chance de ter um negócio, de abrir o seu próprio negócio, investir em uma sociedade ou até ganhar participação onde você trabalha, você deixa de viver apenas de salário e começa a construir patrimônio de verdade. Quem trabalha só por dinheiro pode até sobreviver, mas nunca vai construir riqueza de verdade. O segredo está em usar o trabalho como escada para aprender, crescer e criar ativos que geram riqueza muito além do que o seu pagamento. A segunda coisa que você não pode fazer é cair na armadilha do estilo de vida de luxo. Um dos erros mais comuns e ao mesmo tempo mais letais. Quando o assunto é dinheiro, é cair na armadilha de querer parecer rico antes de realmente ser rico. Esse é um comportamento que destrói fortunas antes mesmo delas começarem a ser construídas. Quantas vezes você já viu alguém com um carro importado, celular de última geração, roupas de marca e viagens maravilhosas nas redes sociais, mas ao mesmo tempo essa pessoa vive atolada em dívidas? Esse é o retrato de milhões de pessoas que confundem aparência com realidade financeira. No Brasil esse problema ainda eu acho que é mais grave até. Para você ter uma ideia, segundo a Serasa, 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Desse total, uma parte significativa está endividada não por causa de emergências ou necessidades básicas, mas por gastos supérfluos. Roupas de grife, celulares novos todos os anos, viagens parceladas em 12 vezes, jantares caríssimos só para ter a foto perfeita no Instagram.
que muitos não percebem que isso não é riqueza, isso é uma prisão disfarçada, é viver acorrentado a boletos e parcelas, sacrificando a tranquilidade futura em troca de uma imagem momentânea. Enquanto isso, as pessoas que realmente constroem riqueza seguem um caminho completamente diferente. O verdadeiro rico não precisa provar nada para ninguém. Ele não está preocupado em mostrar status, mas sim em aumentar o patrimônio. Ele sabe que cada real investido em ativos é um soldado trabalhando para ele dia e noite. Então aqui vai um conselho prático. Troque o carro caro, que desvaloriza assim que sai da concessionária, por ativos que valorizam e colocam dinheiro no seu bolso. Invista em imóveis que geram aluguéis, ações de empresas sólidas, fundos imobiliários que pagam dividendo todo mês. E se fizer sentido para o seu perfil, até mesmo em criptomoedas, como reserva estratégica de longo prazo. Esses investimentos, ao contrário de roupas de marca ou carros luxuosos, não desaparecem com o tempo. Pelo contrário, crescem, se multiplicam e podem mudar a sua vida de forma definitiva. E quando o seu patrimônio estiver sólido, gerando renda passiva e garantindo segurança para você e para sua família, aí sim você pode se dar ao luxo de comprar o que quiser. Só que, ironicamente, nesse ponto você provavelmente não terá mais a mesma pressa em ostentar, porque terá entendido que a verdadeira liberdade não está em mostrar, mas em não precisar mostrar nada para ninguém. Quem vive para impressionar os outros nunca vai ter nada para impressionar de verdade. A riqueza não está no que você mostra, mas no que você constrói em silêncio. Agora, vamos para a terceira coisa que você não deve fazer, que é tentar fazer tudo sozinho. Existe um erro silencioso que destrói negócios no Brasil e no mundo: a tentativa de fazer tudo sozinho. Você pode até ser talentoso, pode trabalhar duro e ser extremamente dedicado, mas nunca mesmo será mais eficiente do que um time bem estruturado. Os grandes empreendedores que você admira não chegaram onde estão apenas pela força de vontade individual. Eles tiveram ajuda, apoio estratégico, pessoas complementando suas fraquezas e ferramentas para multiplicar sua capacidade. Veja o exemplo de Elon Musk. Para muitos, ele é a personificação do gênio solitário que revolucionou indústrias inteiras. Mas na prática, Musk sempre esteve cercado de talentos e parceiros brilhantes. Quando fazia parte da PayPal, ele dividia ideias e negócios estratégicos com outros empreendedores que mais tarde fundariam empresas como YouTube, LinkedIn e a própria SpaceX com ele. O segredo nunca foi fazer tudo sozinho, mas sim se conectar às pessoas certas e somar forças. E no Brasil a lógica é exatamente a mesma. O que vemos, infelizmente, é uma realidade dura. Muitos pequenos empreendedores quebram não por falta de esforço, mas por excesso de centralização. Eles querem ser o dono, o vendedor, o responsável pelo financeiro, o atendimento ao cliente, o marketing digital, o criador de conteúdo e até o entregador, tudo ao mesmo tempo. No início pode até funcionar, mas com o tempo o preço aparece. Estresse, exaustão, erros acumulados e um negócio que nunca cresce de verdade. E qual é a saída para isso? Aprender a delegar e principalmente usar a tecnologia como aliada. Hoje você tem à disposição ferramentas que fazem em minutos o que antes levava dias inteiros. Plataformas de automação de e-mail marketing que disparam mensagens para milhares de clientes com apenas um clique. Softwares de gestão financeira que organizam suas entradas e saídas sem que você precise perder noites com planilhas confusas. Aplicativos de gerenciamento de equipe que acompanham tarefas em tempo real, mesmo que sua equipe seja remota. Criadores de site prontos e lojas virtuais automatizadas que permitem vender 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que você precise ser um programador. E se a sua objeção for o preço, lembre-se dessa verdade incômoda. Caro não é investir em tecnologia ou em pessoas para te ajudar. Caro é continuar perdendo tempo, energia e dinheiro tentando ser um exército de um homem só. O empreendedor inteligente entende que cada minuto gasto em tarefas que poderiam ser delegadas é um minuto perdido de crescimento, de inovação e de foco no que realmente importa. A estratégia e a visão de negócio e de futuro. Você não precisa ser um super-herói, precisa de um time, mesmo que esse time comece com as ferramentas. Ele precisa ter as ferramentas certas. Sozinho você sobrevive, com ajuda você cresce. Agora vamos ver a quarta coisa que você tem que evitar, que é dar ouvido para muitos palpites e opiniões. Você já percebeu como todo mundo parece saber o que é melhor para a sua vida?
É impressionante. Família, amigos, colegas de trabalho, até desconhecidos na internet. Cada um tem uma opinião diferente, um conselho milagroso e uma fórmula pronta para você. O problema é que quando você tenta seguir a todos ao mesmo tempo, acaba ficando sobrecarregado e paralisado. Essa situação tem até nome: sobrecarga de inputs. O cérebro humano não foi feito para lidar com dezenas de caminhos simultâneos. Quando você é puxado em direções diferentes, perde clareza, fica inseguro e no fim não consegue dar nenhum passo consistente. Imagine um jovem que quer empreender no Brasil. Aí o pai diz: filho, não faz isso, arruma um emprego fixo, carteira assinada, estabilidade é muito mais importante. Aí a mãe fala: ah, filho, faz um concurso público, você vai ter segurança para o resto da vida. Aí chegam os amigos e incentivam: abre logo um canal no YouTube, você vai ficar rico rapidinho. Aí a internet grita: invista em criptomoedas, é o futuro. No meio de tantas vozes, o que acontece? Ele trava. Enquanto tenta agradar a todos, não consegue avançar em nada. A solução é simples, mas exige coragem. Defina um destino claro e filtre os conselhos que recebe. Quer empreender? Então ouça quem já construiu um negócio de verdade, não o tio que nunca abriu uma empresa. Quer investir? Aprenda com quem tem resultados comprovados, não com um amigo que só fala de dicas quentes e vive perdendo dinheiro. Quer mudar de carreira? Busque orientação em pessoas que já trilharam um caminho que você deseja seguir. No Brasil, isso ainda é mais crítico, porque vivemos em uma cultura onde família e amigos opinam em absolutamente tudo. Do curso que você escolhe na faculdade até o carro que você compra parcelado em 60 vezes. Existe até uma pressão emocional. Se você não seguir os conselhos, pode parecer ingrato ou arrogante. Mas aqui está uma verdade dura: se você seguir todas as opiniões, você nunca vai sair do lugar. Muitos empreendedores de sucesso começaram sendo criticados pela própria família. Alguns ouviram que estavam jogando a vida fora ou que não iam dar certo sem um emprego fixo, mas ao filtrarem essas opiniões e seguirem uma visão clara, provaram o contrário. Outro ponto importante é ter muito cuidado com a internet. Hoje somos bombardeados por gurus, coaches e influenciadores que vendem soluções mágicas para enriquecer rápido. Se você não tiver critérios, vai gastar tempo e dinheiro em promessas vazias. Pergunte-se: essa pessoa viveu o que eu quero viver? Ela tem resultados reais? Se a resposta for não, ignore. O segredo é esse: selecione poucas fontes, mas que sejam de alta qualidade. Não importa se são 2, 3 ou 5 mentores, o que importa é que sejam pessoas com experiência prática no que você deseja conquistar. Quando você tenta ouvir todo mundo, acaba não ouvindo ninguém, nem a si mesmo. Quem aprende a filtrar opiniões ganha clareza, foco e velocidade de ação. Bom, agora vamos ver a quinta coisa que você não deve fazer. Não deixe o ego comandar a sua vida. Eu vou explicar melhor. A arrogância é uma das maiores inimigas da riqueza. O arrogante acredita que já sabe tudo, que não precisa ouvir conselhos e que não tem nada de novo para aprender. Esse pensamento é um veneno silencioso. Enquanto ele se acomoda, o mundo continua mudando e as oportunidades passam despercebidas. A verdade é que a riqueza exige humildade. Humildade para reconhecer que você ainda não sabe o suficiente, humildade para ouvir alguém mais experiente, humildade para aceitar que sempre existe espaço para melhorar. Pense na metáfora do iceberg. O que você sabe hoje é apenas a pequena parte visível acima da superfície. Mas a maior massa, aquilo que você ainda não conhece, está escondida embaixo d'água. O arrogante ignora essa parte invisível e vive como se já tivesse todas as respostas. Já o humilde mergulha, explora, busca, faz perguntas e descobre novas formas de crescer. É comum ouvirmos frases como: ah, isso não é para mim, ou ah, eu já sei como isso funciona, ah, eu não preciso aprender, já estou bem do jeito que estou. Essas frases, ditas com o peito cheio de ego, custam caro. Muitas vezes elas impedem que a pessoa invista em uma nova habilidade, que aceite um conselho que poderia transformar o negócio, ou que abrace uma oportunidade que poderia mudar completamente sua vida financeira. Vou dar um exemplo clássico: profissionais que se recusam a aprender ferramentas digitais. Isso está cheio. Quantos comerciantes perderam espaço porque disseram que Instagram era coisa de jovem ou que venda online não ia dar certo? Hoje milhares de pequenos negócios prosperam porque os donos tiveram a humildade de aprender marketing digital e se adaptar
ao futuro que já é presente. Outro exemplo são investidores que acreditam saber tudo do mercado. Eles ignoram cursos, livros ou mentores e acabam tomando decisões baseadas apenas no achismo. O resultado? Perdem dinheiro onde poderiam estar multiplicando. O ego cria uma armadilha. Quanto mais você acredita que sabe, menos você aprende. E quanto menos você aprende, mais fica para trás. É um ciclo de estagnação disfarçado de confiança. A humildade, por outro lado, abre portas. Ela permite que você ouça sem preconceito, que teste novas ideias, que aprenda até com quem parece ter menos experiência do que você eventualmente. Porque no fim, sempre há algo que você não sabe. E essa pequena diferença pode ser a chave para dar um salto na sua vida financeira. O ego é como um cofre vazio, faz barulho, mas não tem nada dentro. Quem quer riqueza de verdade precisa de menos orgulho e mais disposição para aprender. Bom, a sexta coisa que você não pode fazer de jeito nenhum se quiser ter sucesso na vida é culpar os outros pelo que acontece com você. Esse é um dos erros mais comuns e também um dos mais perigosos. Quando o assunto é dinheiro e sucesso, apontar o dedo para tudo e para todos é uma calamidade. É como se você tivesse a sua vida inteira influenciada por coisas externas e você fosse só uma vítima. As desculpas geralmente são sempre a mesma. A culpa é do governo, o mercado é injusto, ou o mercado está muito ruim, eu não tenho sorte, se eu tivesse nascido em outra família minha vida seria diferente. Não interessa. O problema desse tipo de pensamento é simples. Quando você terceiriza a culpa, você também terceiriza o poder de mudar. Se tudo depende de forças externas, por que eu vou tentar, né? O resultado é estagnação, frustração e uma vida sempre abaixo do seu verdadeiro potencial. Agora experimente trocar a lupa pelo espelho. Eu já explico o que eu quero dizer. A lupa faz você ampliar e analisar apenas os defeitos dos outros. O que o chefe não reconhece seu valor, o cliente que não paga, o político que não faz nada. O espelho, por outro lado, mostra aquilo que está ao seu alcance. Suas atitudes, suas escolhas, seus hábitos, seus erros e suas possibilidades de melhora. Imagine duas pessoas que perderam o emprego. A primeira passa semanas reclamando do antigo chefe, do mercado, da economia, continua presa à revolta, mas não mexe um dedo para mudar sua situação e conseguir um novo emprego. Já uma segunda pessoa, depois de reclamar um pouco, porque ninguém é de ferro, né, decide olhar para o espelho. Ela percebe que precisa atualizar o currículo, aprender habilidades novas, talvez até mudar de área. Essa pessoa começa a agir e em pouco tempo encontra novas oportunidades. Quem foca no que controla cresce, quem só culpa os outros estaciona. Esse hábito de culpar os outros ou situações é muito comum. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: não dá para empreender no Brasil, os impostos são caros, tem muita burocracia, ou investir não funciona, a bolsa é só para os ricos, ou a vida é injusta, nem adianta tentar. Essas frases repetidas diariamente viram crenças limitantes que prendem milhões de pessoas no mesmo lugar. E o pior, elas até parecem verdades, mas não são. Há pessoas construindo negócios prósperos, mesmo com impostos altos, com burocracia, há investidores crescendo com pouco dinheiro usando disciplina e constância. Há empreendedores de origem humilde que começaram vendendo na rua e hoje têm empresas sólidas. A diferença está em assumir a sua responsabilidade. Não significa ignorar os problemas do mundo, não é isso. Mas entender que você é o principal fator de transformação da sua vida. A linha que separa quem chega lá de quem fica para trás é simples. Uns culpam, outros assumem a responsabilidade. De que lado você quer estar? Bom, por fim, chegamos à sétima coisa que você não pode fazer de jeito nenhum se quiser crescer e ter muito sucesso. Você não pode ficar preso na zona de conforto. De todos os erros que falamos até agora, talvez esse seja o mais perigoso. Viver preso na zona de conforto. É aquela vida previsível, rotineira, onde você faz sempre as mesmas coisas, convive sempre com as mesmas pessoas, toma sempre as mesmas decisões e, no fundo, sente medo de arriscar qualquer mudança. A ciência confirma isso. Pesquisas mostram que quase metade das pessoas admite ter medo de sair da zona de conforto. E o detalhe é muito triste. Muitas delas se arrependem profundamente anos depois por não terem tentado mais. É como se a vida tivesse passado e elas ficassem com aquela sensação amarga de: e se eu tivesse arriscado? Mas sabe o que torna essa armadilha ainda mais cruel?
é que a zona de conforto se disfarça de segurança, parece um lugar protegido, tranquilo, estável, só que na prática ela funciona como uma prisão invisível para você. Você não vê as grades, mas elas estão lá, te mantendo no mesmo ponto enquanto o mundo inteiro se move ao seu redor. A verdade é que a riqueza financeira e pessoal está sempre fora da zona de conforto. Nenhum grande resultado nasce da repetição eterna do que já é conhecido. Iniciar um negócio, mesmo pequeno, exige coragem para enfrentar o risco. Aprender uma nova habilidade, como marketing digital, programação, negociação, marketing comum, exige vencer a insegurança e começar do zero. Investir pela primeira vez em ações, negócios imobiliários, até num pequeno negócio local, exige dinheiro. Conversar com outras pessoas, pedir conselhos, tudo isso tira você de uma rotina confortável, abre portas para oportunidades que você jamais teria sozinho. Cada passo fora da zona de conforto expande o seu mundo, como aumentar o raio de atuação da sua vida. Possibilidades aparecem dentro do espaço novo que você conquistou. Pense em alguém que sempre teve medo de falar em público. No início, só de apresentar um trabalho na faculdade já suava frio, mas um dia aceitou o desafio de dar uma palestra pequena, depois outra maior. Em pouco tempo essa pessoa não só perdeu o medo, como transformou a habilidade em fonte de renda, ministrando treinamentos e palestras. Tudo isso porque deu o primeiro passo fora da zona de conforto. Muitas pessoas ficam presas em empregos que não gostam, mas continuam lá por segurança. Outros deixam de empreender por medo de burocracia ou fracasso. O resultado? Décadas trabalhando para realizar os sonhos de quem teve coragem de se arriscar. Se você não arriscar nada, vai passar a vida inteira trabalhando para quem arriscou. E a pergunta é, você quer ser espectador da vida dos outros ou protagonista da sua própria vida? Bom, agora você já conhece as 7 coisas que você precisa evitar se quiser ficar rico. Trabalhar só por dinheiro, cair na armadilha do luxo, tentar fazer tudo sozinho, ouvir opiniões demais, deixar o ego comandar a sua vida e culpar os outros e ficar na zona de conforto. Aplique isso na sua vida e você vai perceber que a riqueza não depende de sorte, mas de escolhas. Bom, mas e antes de você sair, eu quero te pedir 3 coisas que fazem toda a diferença para o meu canal. Deixa aqui o seu like, clica no sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!